Olá, boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje eu não vou dar aulas aqui para vocês ensinando programação, banco de dados. Esse vai ser um vídeo off-topic onde eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória profissional. Como que eu consegui me tornar um instrutor na Alura, qual que foi o meu passo a passo ali, toda a minha trajetória, como que eu consegui o meu primeiro emprego. Então, de vez em quando a galera me pergunta isso, principalmente no LinkedIn, para eu contar um pouquinho da história, como é que foi e tal, dar algumas dicas de carreira. Então eu achei interessante gravar esse vídeo para deixar isso registrado e também para fazer umas orientações. Bora lá então? Bom, talvez muitos aqui de vocês já me conheçam pela Alura, né? Eu sou instrutor lá nos cursos relacionados ali com programação, DevOps e tal. E eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei lá, né? Qual que foi todo o meu caminho ali, toda a minha trajetória, as dificuldades, os problemas, enfim. E no final fazer algumas discussões ali, passar algumas dicas para vocês. Beleza? Bom, então, meu nome é Rodrigo da Silva Ferreira Canepli. Atualmente sou desenvolvedor e instrutor, né? Atuo mais na parte didática ali, né? De ensino, de instrução. Eu sou formado em sistemas de informação pela Universidade Católica de Brasília. Eu sou de Brasília, nasci, fui criado aqui, moro aqui até hoje. E eu comecei ali a minha trajetória, né, com programação lá em 2005 e em 2012 eu passei a trabalhar mais nessa parte de ensino, né, como professor, como instrutor de programação. Tem ali meu LinkedIn, meu GitHub, que eu costumo deixar ali para as pessoas se conectarem e trocar ideia comigo. Beleza? Então vamos entender aqui como que eu cheguei até onde eu cheguei hoje, né? Então, geralmente a galera tem essas dúvidas, a galera me pergunta e pede para eu contar um pouco da história, né? A galera acaba achando interessante, inspirador, enfim. Então eu achei legal fazer esse vídeo. Beleza? Então vamos lá. É... Bom, em relação à carreira, né? Como é que eu comecei e tal. E aqui eu vou contar um pouquinho ali o passo a passo, né? Todo o meu começo e tal. E não foi fácil, né? Acho que como o caso de vocês, né? Vocês que me acompanham aqui, né? A grande maioria das pessoas aí sempre tem um começo mais difícil ali. Tem a dificuldade para conseguir o primeiro emprego, a primeira vaga ali, seja estágio, seja um cargo ali de nível mais iniciante, né, de júnior. Então eu também passei por essa situação, né? Então não foi fácil, não foi rápido também, né? Às vezes as pessoas acham que é fácil, que é rápido, que é só estudar ali, fazer um curso, 6 meses e pronto. A pessoa já está pronta, já vai ser contratada e não é bem assim, né? A gente nunca gosta de contar esse tipo de história, né, que não é a realidade. Então vamos lá entender como que foi o meu passo a passo. Bom, eu sou de 87, né? Nasci em 1987, mas acho que desde 92 aproximadamente, né? Foi quando eu comecei a ter os meus primeiros contatos com o computador. Por causa do meu pai. Meu pai trabalhava com vendas ali de computadores, de software e tal. Bem nessa época aí, né? Uma época bem antiga que não tinha internet, era bem o início ali da computação, tinha várias restrições aqui, enfim. Então meu pai teve esse interesse, ele trabalhava e aí dentro de casa sempre tinha ali uns computadores, umas peças. E aí eu acho que naturalmente acabou indiretamente ali, né, no inconsciente foi despertando ali o meu interesse por computadores. Então acredito que mais ou menos nessa época talvez ali começa o meu interesse por computadores. Beleza? E depois disso, né, óbvio, a gente acaba gostando ali, né, dessa parte de jogos, né? Então, no meu caso também não foi diferente. Coloquei aqui que de 92 a 2000, né, eu gostava bastante de videogames, de jogos. E meu pai, né, sempre tinha um computador em casa, ele instalava ali os jogos. E naquela época era, sei lá, o Windows, acho que era antes do 95, 3.1, sei lá, era no MS-DOS. Então, para ligar o computador tinha um prompt, e ele ensinou para mim, né, eu e minha irmã, né, como que a gente ligava o computador e aparecia aquela tela preta lá do prompt, os comandos que a gente tinha que digitar para entrar nas pastas e abrir os jogos. Então, dali veio um contato também interessante com jogos. E depois ele ia instalando ali uns joguinhos, né, jogos antigos assim, tipo que eu lembro, assim, era Sonic, Aladdin, Prince of Persia. Depois, sei lá, mais pra frente teve Doom, Duke Nukem, Exen, Heretic, Rise of Triad, enfim, vários jogos aí, né? E aí eu tive esse interesse, eu sempre gostei muito de videogames, né? Isso me interessava bastante, assim, eu gostava bastante. E aqui o primeiro parênteses, né? É, eu nunca fui, sei lá, aquele, é um prodígio, um gênio, igual a gente de vez em quando escuta umas histórias, né, de uma galera que, com 8 anos começou a programar, com 10 anos desenvolveu o primeiro software,
com 12 anos, invadiu um sistema, tarará, e ganhou um prêmio. Não é o meu caso aqui, eu nunca fui uma pessoa prodígio, gênia, com altas habilidades, não foi o meu caso. Só fui ter contato com programação lá pra frente e tive dificuldades. Então, não é esse caso aqui, né, que de vez em quando aparece. Uma pessoa que, sei lá, desde pequeno já era gênia ali, já sabia programar desde pequenininho. Não foi o meu caso. Beleza? Aí, movido por essa questão dos videogames, né, eu sempre queria ter os últimos jogos, queria colocar as configurações ali no máximo, mas o computador não aguentava, né? Então eu queria, eu quero melhorar o computador, como é que eu faço? Tem que ter mais memória. Como é que eu faço para colocar outra memória aqui? Quero comprar, como é que eu faço o upgrade aqui, placa de vídeo e tal? Eu comecei a me interessar por isso, ou seja, comecei a me mover ali pela curiosidade. Então, eu comecei a querer entender, né, e que eu quis buscar, né, informação. Naquela época, né, não tinha, né, internet, YouTube, fácil assim, com bastante coisa como a gente tem hoje, né? Então, ali tinha algumas empresas que davam alguns cursos. E lá perto da casa da minha avó, assim, uma rua para trás, tinha uma empresa, se não me engano, se chamava Sarmento. Acho que nem existe mais, e lá tinha um curso de montagem e configuração de computadores. Então eu e meus primos, a gente se interessou, a gente foi lá, pesquisou e tal, e a gente se matriculou nesse curso. Então acho que foi o primeiro curso que eu fiz relacionado com programação, com tecnologia, né? Curso focado ali em montagem e manutenção de computadores. Aí ali eu aprendi como é que funciona o computador, placa-mãe, memória, placa de rede, de som, de vídeo, HD, os conectores e tal. E aprendi a montar e desmontar um computador e entender cada peça deles. Então acho que ali começou, eu ia para esse lado, por mais que não fosse para trabalho, né, mas já estava caminhando ali, né, para ir para essa área ali, né, de tecnologia. Então acho que daqui eu já tinha definido, né, o que eu vou ser quando eu crescer, né? Eu já sabia que, vou para a área de tecnologia, de informática, né? Como a gente chamava na época. Eu não conhecia bem a área, não conhecia o mercado, programação. Eu só eu gostava muito, né, de computador, de jogos e tal. Eu falei, é natural que eu queira trabalhar com isso no futuro. Mas eu ainda nem tinha uma noção de como é que funcionava a área de trabalho, mesmo profissional, em relação a isso. Só depois que eu fui saber. Aí, óbvio, além de montar, desmontar computador, né, uma coisa que também me despertava curiosidade é como é que funciona aqui esse tal do Windows? O que é essa pasta System32? O que são esses arquivos? O que é aquele registro, né, o editor de registro lá do Windows? Eu gostava de fuçar. Então eu queria fuçar, mexer, entender como é que eu faço para formatar, instalar outra versão do Windows e esse tal de Linux. Eu cheguei a brincar um pouquinho com Linux, na época era bem limitado por conta de drivers dos hardwares, enfim. Então eu tive muita curiosidade, né, de saber como as coisas funcionam. Então eu comecei a me envolver com isso e cada vez mais foi crescendo o meu interesse ali em entender, né, e me aprofundar nessas coisas. E aí depois disso eu comecei a fazer outros cursos. Então até fui pesquisar aqui, eu tenho uns certificados. Aqui em Brasília tem a tal da Escola Técnica de Brasília. Então na época, lá em 2005, eu fiz alguns cursos, eu chamava meus primos, né? Eu tenho 2 primos que eram mais próximos e a gente gostava muito de videogame, de computador, então eles sempre participavam ali geralmente comigo, né? E eles gostavam bastante também. Então a gente achou, né, essa escola técnica, era perto ali da casa onde eu morava e lá tinham cursos técnicos, né, de várias coisas, dentre eles assuntos relacionados com informática, né, com tecnologia, e eram acessíveis, né, R$60, eu lembro até hoje, para fazer a matrícula era R$60. Então, na época não tinha grana, né, não tinha 500, R$1.000 para fazer cursos mais caros, né, então eu me matriculava nessa escola e eram vagas limitadas e eu lembro que ia abrir as matrículas, sei lá, num sábado, 8 da manhã, dava 7h30, eu já estava lá na fila esperando porque eu queria garantir a minha vaga. Então eu lembro. E aqui, 3 cursos que eu fiz lá. Eu fiz um curso de programação em C, um de programação em Java e um de redes de computadores. Então aqui eu estava mais explorando, né, querendo entender um pouquinho mais sobre tecnologia. E eu vi que tem esse negócio de programação aí, você pode desenvolver, escrever um programa e tal. Tem redes também, que eu tinha interesse em saber como é que funcionava uma rede de computadores e tal. Acho que na escola tinha, né, um laboratório de informática, eu ficava, como é que os computadores se comunicam e tal. Eu tinha bastante interesse. Só que eu não entendia muito bem como é que funcionava essas coisas. Então esses cursos foram me dando uma luz, eu fui entendendo um pouquinho de como é que funcionava. Eu lembro que eu fiz, eu gostei, achei interessante, mas
Programação eu achei um pouquinho complicado, eu gostei mais da parte de redes. E dali eu já até tinha imaginado, eu acho que eu vou trabalhar com redes, eu acho que eu me identifiquei mais, achei esse negócio de programação meio complicado. Então, dali eu tive essa noção. Beleza? Aí 2005, terminei o ensino médio e tal. E 2006, bom, preciso de um emprego, né? Quero ir para a faculdade. Aqui até tem a UNB, né? A universidade que é pública, né? Mas eu nunca gostei da UNB. Sempre existe uma pressão grande aqui, né? Principalmente quando a gente tá na escola e tal. UNB, você tem que fazer o UNB, tem que passar no vestibular e não sei o quê. Tem uma pressão, uma concorrência muito grande. Eu nunca gostei disso. E por causa de greve, não sei o quê, então eu sempre, não vou para a UNB não. Vou para uma universidade particular e perto da minha casa tinha a Universidade Católica de Brasília. Por isso que eu estudei lá na Universidade Católica, que era tipo 5 quilômetros da minha casa. Era muito fácil. A UNB era muito longe da minha casa. Então, e tinha essas questões. Só que, bom, para eu fazer a faculdade, né, particular, eu preciso de um emprego, preciso de dinheiro, tenho que pagar a faculdade, não é de graça. Eu nunca fui um gênio, tal, um aluno superdotado, mega inteligente para, sei lá, conseguir bolsas. Então, ralei, assim como a grande maioria de vocês que devem me acompanhar. E aí veio o primeiro choque, né, a primeira dificuldade. Vou buscar o primeiro emprego. Óbvio, quero trabalhar com alguma coisa relacionada com tecnologia. Só que eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado na vida. Eu tinha feito esses vários cursos, eu manjava bastante e tal. E aí eu pensei, bom, vou mandar aqui currículo para um monte de empresas para ver se eu consigo uma vaga para trabalhar na parte de manutenção, de suporte, sabe, de assistente, coisas mais básicas e mais simples. E eu mandei currículo para, sei lá, umas 500, 600 empresas, sem brincadeira. Eu pesquisava, ficava vendo empresas, buscando os e-mails dessas empresas, ligando, entrando em contato, mandando currículo e mandei um canhão aí, 1 milhão de currículos e nada. Não fui chamado para nenhuma. Então aí vem essa primeira dificuldade. De vez em quando um monte de gente conversa comigo no LinkedIn, né? O pessoal me adiciona e fala, pô, Rodrigo, eu tô entrando na área, me matriculei na faculdade e tal, quero entrar no mercado, tem alguma dica, tá difícil, não tem vaga e tal. E, infelizmente é assim. É muito difícil para quem está começando. As vagas geralmente são mais para quem já tem mais experiência, né? O nível pleno ou sênior. Vagas para nível júnior, para iniciante, até para estágio, geralmente são mais limitadas. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade. Comigo, mesmo naquela época lá atrás, não foi diferente. Eu não consegui uma vaga ali em nenhuma empresa, certo? Só que perto da minha casa também tinha uma empresa que se chamava Microlins, nem sei se existe ainda, que tinha alguns cursos profissionalizantes, e aí tinha uns de informática e tinha outros de outras áreas também. E lá tinha um curso que era de rotinas administrativas relacionadas também com contabilidade. Não era um curso de contabilidade, era só noções ali de escrita fiscal, que é uma das áreas da contabilidade que cuida ali da parte de notas fiscais, impostos e tal. E eles tinham esse curso, era um curso rápido e eles tinham um escritório de contabilidades que eram parceiros e eles encaminhavam os alunos para lá, para vagas. Aí eu falei, bom, vou tentar então, né? Já que na TI não está dando certo, deixa eu tentar. Fiz esse curso. Fui encaminhado para uma empresa lá que era parceira, acabou não dando certo, mas coloquei no meu currículo. Eu lembro que eu me cadastrei no Cato, aquele site de vagas de emprego, e apareceu uma vaga lá para trabalhar num escritório de contabilidade. Então, como eu tinha essa experiência e eu estava com interesse em tecnologia, eu tinha colocado isso no currículo, um dos escritórios aqui de Brasília, eles gostaram e eles estavam precisando de alguém que também manjasse de computador para dar suporte, dar manutenção. Então, casou perfeitamente. Eles queriam contratar alguém para trabalhar nessa parte de fiscal, né, de escrita fiscal, só que se alguém tivesse conhecimento de tecnologia poderia ajudar o pessoal lá, então veio a calhar, então deu match ali e eu acabei sendo contratado. Então, em 2006, dezembro de 2006, consegui o meu primeiro emprego lá na Sortecom Contabilidade, só que a razão social dela é esse HIC processamento e tal, e eu fui contratado como auxiliar de escritório em 2006. Então aqui eu tirei um print lá da carteira de trabalho profissional digital e salário de R$ 500, né? Em 2006 era um pouco acima lá do salário mínimo. Salário mínimo acho que era 350, 380, algo assim. E aí eu fiquei lá de 2006 até 2008. Então esse foi o meu primeiro emprego. Não foi na área de tecnologia, mas beleza. Tinha ali um pouquinho, né, de manutenção, ajuda ali com coisas de tecnologia. Mas eu precisava do emprego, precisava do dinheiro, precisava pagar a faculdade e precisava ter uma experiência profissional no currículo, porque eu sabia, né, imaginava que, bom,
Só o fato de eu ter trabalhado alguma vez na vida, isso já ia ser um diferencial, já ia me ajudar em outras vagas posteriores. Então eu aceitei na hora e fiquei lá trabalhando por 2 anos nessa empresa. Beleza? E em 2007, né, já no primeiro semestre de 2007, fiz o vestibular, passei e tal e fui para a Católica, como eu havia mencionado. Universidade Católica de Brasília era pertinho da minha casa e lá tinha alguns cursos, tinha ciência da computação, sistemas de informação, acho que tinha engenharia da computação. Na época não tinha esses cursos tecnólogo, de ADS, né, análise e desenvolvimento de sistemas, que hoje é bem comum a galera fazer. E eu tinha que escolher o curso. Né? Por que eu escolhi sistemas de informação? Porque entre ele e ciência da computação era matutino. Tinha algumas matérias que eu fazia noturno, mas no geral era matutino. Aí não posso. Eu tenho que trabalhar, enfim. E é 8 às 18, então não rola. Eu vou ter que fazer um curso que seja noturno. E era os sistemas de informação. Então foi por isso que eu escolhi sistema de informação lá na Católica e fiquei lá de 2007 a 2011. Então eu fiz faculdade e essa inclusive é uma dúvida que a galera tem, né? Pô, Rodrigo, faço ou não faço faculdade, né? Tem essa discussão. Antigamente, nessa minha época aí, 2005, 2010, cara, sem faculdade, sem chance, sabe? Ia ser muito difícil você ser contratado em alguma empresa. Faculdade era tipo mandatório, sabe? É obrigatório ali, nem que seja cursando. Você não precisava estar formado. Mas se você não tinha, era só ensino médio, era muito difícil, as empresas não contratavam. Depois isso foi mudando com o tempo e hoje até tem várias empresas que contratam. Elas estão preocupadas com alguém que saiba fazer as coisas, independente se tem ou não um diploma. E teve um boom aí de faculdades, enfim, todo um rolo aí também relacionado com ProUni, enfim. E aí várias faculdades duvidosas, né? E muitas vezes a pessoa tem só o diploma, mas não sabe nada, né? Ela, sabe... Você vê ali que o conhecimento é muito raso. Então, as empresas foram percebendo isso, né? Que, poxa, só ter o diploma não adianta. Eu quero alguém que seja bom, que saiba como as coisas funcionam. Só que mesmo assim, se você fosse me perguntar, Rodrigo, você recomenda que eu faça uma faculdade ou não? Eu digo que sim. Sempre recomendo que faça uma faculdade porque isso vai ser um diferencial. Se uma empresa vai analisar ali 2 pessoas, 2 currículos, um tem faculdade e o outro não, provavelmente o que tem faculdade vai ter prioridade. Certo? E a faculdade ela te dá uma base muito boa. Então às vezes a gente também reclama de faculdade. Na faculdade eu aprendo um monte de matéria que eu não vou usar no dia a dia. Não ensinam as tecnologias, as últimas tecnologias que estão usando no mercado, nas empresas. Mas o foco da faculdade não é esse. O foco é te dar uma base sobre os conceitos, sobre os princípios. E isso dá um diferencial se você aprender, né? Se você souber, né, tirar proveito disso, pegar essa base e fortalecer isso, porque isso faz muita diferença quando você vai estudar outros assuntos mais avançados. Então eu sempre recomendo que se faça uma faculdade, sempre vai ser um diferencial, né, sempre vai ser útil e você acaba se diferenciando, né, de quem não tem faculdade. Por mais que hoje tenha muitas empresas que contratem, mesmo quem não tem a faculdade, né, acaba sendo um diferencial. Então, na minha opinião, eu recomendo. Beleza? E aí, ok, comecei a fazer a faculdade, só que eu estava trabalhando num escritório de contabilidade, não era na área de tecnologia, óbvio que eu queria ir para a área de tecnologia. Então, nos primeiros semestres da faculdade, eu continuei mandando currículos, né? E uma outra coisa também de faculdade. Com faculdade, a gente consegue pegar uma vaga de estágio. E vagas de estágio geralmente aparecem com uma certa frequência, mais do que vagas para nível júnior, né, que seria o primeiro nível para quem é contratado diretamente. Então a faculdade ela te permite isso, você ser contratado como estagiário, que é uma excelente porta de entrada. E foi isso que eu fiz no início da faculdade. Eu distribuía currículo, conversava com a galera, que empresa que vocês conhecem, que vocês trabalham, tal, eu queria um estágio. Então para mim não importa se é estágio, tendo um salário ali e sendo na área de tecnologia, para mim tá valendo, sabe? Então eu corri atrás também e fui buscar por oportunidades de estágio. Óbvio, também apanhei, também tive dificuldade, não consegui, porque era eu e mais sei lá quantas mil pessoas, todos os meus colegas de sala e das outras turmas estavam ali competindo, né? Todo mundo também queria uma oportunidade de estágio. Então eu tive essa dificuldade também para conseguir um estágio, até que apareceu o que eu chamo aí de a grande oportunidade. Em 2008 apareceu uma oportunidade, tem uma empresa aqui em Brasília que se chama Mirante Tecnologia e eles abriram um curso de programação.
Só que era um curso diferente e esse curso me chamou a atenção. Eu lembro, na época, eu cheguei a mandar currículo para a Mirante Tecnologia. Era uma das empresas de tecnologia, eu mandei para todas as empresas de tecnologia aqui de Brasília. A Mirante foi uma delas. E aí elas receberam o meu currículo e tal, ficou lá no banco de dados. E um belo dia eu recebi um e-mail de propaganda, né? Falando, olha, Rodrigo, a gente tem o seu e-mail cadastrado aqui, você está fazendo faculdade? A gente tem um treinamento aqui intensivo chamado Hyper Training. É um treinamento, é uma imersão, né? Um bootcamp. Na época não tinha esses nomes, mas se for parar para pensar, pô, é um bootcamp, uma imersão. Era um treinamento focado em programação com Java. Era um curso. Ela estava oferecendo um curso e não era de graça, era pago. Só que qual que foi a proposta desse curso? Era um super curso intensivo, 186 horas. Aqui eu peguei um print de uma versão mais recente, não foi esse folder que eu recebi. Esse daqui eu pesquisei, um mais recente. Mas era a mesma ideia aqui. Era um curso de 186 horas onde ia ter um professor lá, um instrutor que ia ensinar programação do zero, lógica de programação, Java, web, HTML, CSS, JavaScript, tecnologias do Java, e era um curso baseado num projeto. Então era orientado a um projeto real, prático, e esse projeto ia ser utilizado dentro da empresa, na área de RH. Então eu já gostei disso. Pô, é um curso super abrangente, vai ensinar um monte de coisas e foco na prática, onde a gente vai desenvolver um projeto real que vai ser usado pela empresa, e o pulo do gato ali é que a empresa, no final do curso, ia contratar, ia selecionar ali os melhores alunos, estudantes e contratá-los como estagiários. Então eu olhei isso e falei, cara, isso é uma excelente oportunidade. E o preço, eu não tenho certeza, mas eu acho que era R$ 1.200 na época. Era algo assim, 900, 1.200. Quando eu fui pesquisar e avaliar, eu falei, cara, esse curso está barato. Pela carga horária, pelo conteúdo, comparado com outras empresas, tá barato. Eu ia ter que fazer vários cursos separados em outras empresas e o valor ia ser muito mais caro. E tinha essa oportunidade. Então era só eu me dedicar, estudar bastante e tal, que eu teria a chance ali de ser contratado como estagiário e entraria na área. Então eu falei, cara, perfeito isso daqui, quero isso. Eu acabei pedindo demissão, saí lá do escritório de contabilidade e me matriculei, só que tinha um processo seletivo aqui também. Eu tinha que mandar o currículo, tinha que saber inglês básico, lógica de programação básica. Aí eles faziam uma filtragem, eu mandei o currículo, fui selecionado, acho que eu fiz uma pré-entrevista ali, só um bate-papo para fazer um alinhamento de expectativas e eu acabei sendo um dos selecionados. Fiz esse curso, tinham acho que 16 alunos ali no total e, para minha sorte, né, para minha alegria, no final eu acabei sendo um dos selecionados e fui contratado na empresa para ser estagiário e assim começou a minha carreira ali na área de tecnologia. Então, graças a Mirante, esse treinamento, eu fiquei sabendo que eles ainda continuaram por vários anos, não tenho certeza se ainda continua, mas foi graças a esse treinamento, essa oportunidade que eu entrei na área. E eu achei aqui o meu certificado do curso. Ó. Então tá lá, ó, eu fiz o curso, era Java para Web, 186 horas de duração, finalizou lá em outubro de 2008, que foi quando eles me contrataram. Tem as matérias aí, os assuntos, né, as tecnologias que foram abordadas. E de fato, a gente desenvolveu um sistema, era um sistema, eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que era um sistema de avaliação, sabe? Avaliação de funcionário e tal. Era algo assim, o sistema, e ele foi usado lá dentro da empresa por um período. Então isso que eu achei bem legal. Um curso com projeto prático e chance de ser contratado no final. Pô, excelente. Ah, e tinha outra coisa também, ó. Eu não lembro de cabeça, mas no contrato aqui eles falavam que se você fosse contratado e ficasse, sei lá, 6 meses na empresa, eles iam reembolsar, e aí eu não lembro, acho que metade do valor do curso. Então era algo assim. Então eu recebi esse valor ali, né, metade de volta, né? A outra metade acabou sendo para cobrir ali os custos, mas, cara, foi sensacional isso daqui. E foi assim que eu entrei na área lá em 2008. Beleza? E aí eu fiquei lá na Mirante por um bom período e, cara, é aquilo. Eu sempre falo pra galera, conseguir a primeira vaga, você entrar na área é muito difícil. São poucas vagas e é muita competição. Então, às vezes você fica, pô, eu acho que eu sou horrível, não tô conseguindo, não tô... Cara, e às vezes a gente esquece de olhar pro lado e fala, você não tá ali sozinho. É você disputando com 50 mil, 100 mil pessoas. 2, 5, 10, 20 vagas. Então é muita concorrência.
Então não é você que é horrível, tá? Às vezes é porque, cara, você não deu a sorte ainda. São muitas pessoas disputando. Uma hora vai aparecer uma oportunidade para você. E basta uma oportunidade, basta você entrar aqui, pronto. Agora só depende de você para decolar a sua carreira. E comigo não foi diferente. Eu tive dificuldade para conseguir o primeiro emprego, tive dificuldade para entrar na área, mas uma vez que eu entrei, cara, eu entrei de cabeça, estudei pra caramba, me dediquei e falei, cara, agora só depende de mim. E aí, decolei a carreira. Então, uma vez que você entra, só depende de você para você decolar. Beleza? Tenha isso em mente. Ok? Aí, fiquei um ano na Mirante, depois eu acabei saindo de lá, eu trabalhei em várias empresas, até coloquei aqui a lista. Eu fui para BBTU, fui para Humano Tecnologia, para Cast, eu cheguei a trabalhar na DataPrev, como eu fiz o concurso da DataPrev, fui aprovado, fiquei 3 meses lá, né? Aqui em Brasília tem muito isso, o negócio de concurso, né? Porque os órgãos públicos, tudo do governo está aqui, então é uma outra coisa que é enraizada aqui nas pessoas, né? Concurso, você tem que fazer concurso e tal. E isso foi uma outra coisa que eu também nunca gostei, esse negócio de concurso, trabalhar no governo e tal. Eu fiz esse concurso da DataPrev porque a DataPrev é um órgão de tecnologia. A área fim é tecnologia. Não é igual, sei lá, o Ministério da Educação, que não é tecnologia ali. Tecnologia é uma área meio. O foco ali é em educação. DataPrev, Serpro são órgãos especializados em tecnologia. Então eu falei, cara, deve ser interessante. Tecnologia lá. Fui para lá e me decepcionei. Fiquei lá 3 meses basicamente sem fazer nada. E aí eu falei, cara, eu não vou estacionar minha carreira aqui. Eu ainda estou no início da carreira, cara, não faz sentido isso para mim. Eu sei que tem um monte de gente que seria o sonho das pessoas. Eu lembro que até o meu primo, quando eu contei isso para ele, né, ele falou assim para mim, nossa, meu sonho era ganhar 5 mil reais para ficar o dia inteiro sem fazer nada. Só que para mim isso não fazia sentido. Era horrível. Tava, sei lá, entrando em depressão ali, me sentindo inútil, querendo aprender, desenvolver, sabe? Então, para mim não fez sentido e eu saí fora. E não tenho esse problema, né? Pô, mas é concurso e tal. Saí e não me arrependo até hoje. Beleza? Então, trabalhei em várias empresas e eu sempre saía dessas empresas buscando novas oportunidades de crescimento. Então, fiquei um tempo ali, aí estava estagnado, não tinha mais coisas para aprender, a empresa, sei lá, não tinha crescimento profissional. Conversava com a galera, apareciam umas vagas, mandava currículo, participava do processo seletivo, era selecionado e saía, ia para outra empresa. Então eu fui passando de várias empresas, sempre buscando um crescimento profissional. Essa foi minha trajetória. Até quando eu saí da DataPrev ali em 2012. Então eu saí da DataPrev porque apareceu uma outra grande oportunidade, que foi a oportunidade para eu entrar. Não era nem a Alura, ainda nem tinha a Alura, era a Kaelon, não sei se talvez você já tenha ouvido falar, era uma empresa com foco em cursos presenciais. Então, antes de ter a Alura, né, com cursos online, tinha a Kaelon, que foi onde começou ali a empresa. Então, em 2012, eu lembro que eu estava lá na DataPrev, no horário do almoço, e eu vi lá no Facebook da Kaelon, eles postaram que tinha uma vaga para ser instrutor em Brasília. E aí eu já conhecia a Kaelon, eu já acompanhava as apostilas de Java, o blog que eles postavam lá várias coisas, os eventos que eles tocavam. Eu já tinha feito cursos quando a Kaelon abriu aqui em Brasília, foi em 2009, 2008, 2009, eles abriram um escritório aqui em Brasília, algumas salas de aula. Eu fui lá, fiz vários cursos e tal, eu era fã da empresa, eu gostava muito, admirava muito a empresa. Eu vi que abriu uma vaga, na hora eu fui lá e escrevi um e-mail, até tirei um print aqui do e-mail que eu mandei. Era até o Guilherme Moreira, que foi quem saiu de São Paulo e abriu aqui a unidade de Brasília. E eu mandei um e-mail para eles falando, cara, eu gosto muito de vocês, eu sou fã, admiro bastante, tenho interesse. Eu nunca dei aula na vida, nunca fui instrutor, já deixei claro isso. Mas em algumas empresas eu tinha ministrado uns mini treinamentos no estilo de Coding Dojo para ensinar teste automatizado, design patterns, boas práticas de programação. Era uma pequena experiência com essa parte de ensino e tal. Mas eles falaram que não tinha problema, que eles davam treinamento, porque eles tinham uma didática toda própria e tal. Então eu falei, beleza, vou arriscar. E aí eu mandei esse e-mail, fui chamado, participei do processo seletivo, fui aprovado e estou até hoje na empresa. Então eu fiz essa transição aí de desenvolvedor para professor, para instrutor. E aí comecei lá na Kaelon, aí no ano seguinte surgiu ali a Alura com cursos presenciais.
Teve a Casa do Código também, a nossa editora. Eu acabei escrevendo 2 livros. Eu tenho um livro lá de GitHub, que eu escrevi com o Alexandre Aquiles, e um livro de segurança e aplicações web. E agora, recente, tem a FIAP, né, que a gente comprou, né, e faz parte do grupo. E hoje não existe mais a Kaelon, né, depois da pandemia, né, acabou migrando ali todo mundo para o ensino online, né, o ensino assíncrono e tal. E acabou, depois de um tempo, o pessoal encerrou a Kaelon e agora só tem a Alura. Então, estou lá na Alura como instrutor dos cursos online. Beleza? Então, tô lá, firme e forte na empresa, né? E foi onde, foi como eu fiz uma transição, né? Eu saí da parte de desenvolvimento, de programação e tal, e fui para a parte ali de ensino. Óbvio, eu não abandonei programação, né? Eu dou aula de programação, eu estudo programação, eu tenho que acompanhar, estudar, praticar tecnologias novas para criar treinamentos, ali os cursos e tal. Então eu continuo. De vez em quando eu pego uns projetos freelancer também, né, para praticar um pouquinho. Não deixei de ser desenvolvedor, eu continuo sendo, mas meu foco maior é na parte de ensino. E foi onde eu me achei, sabe? Eu nunca imaginei que eu seria professor na vida, porque eu era uma pessoa muito tímida, reservada, quietinha, calada. Mas depois que eu entrei ali, eu mudei completamente. Isso foi uma revolução assim na minha vida. Sou muito grato à empresa, né? Ali eu tive uma oportunidade, eu mudei completamente os aspectos assim, né, comportamentais e tal. E hoje, cara, é algo que eu amo, assim, eu gosto muito, eu me achei, sabe? Eu falo, cara, ensinar, dar aula, eu nunca imaginei que eu fosse ser um professor, mas putz, me achei e é isso que eu faço de melhor, que eu gosto, e eu gosto muito de transmitir conhecimento, né? Não é à toa que eu criei esse canal aqui no YouTube para transmitir esses conhecimentos que eu tenho. Beleza? Então tô lá firme e forte como instrutor. Beleza? Então, essa foi minha trajetória e aí, claro, não foi fácil. Às vezes acha que foi fácil, que foi de uma empresa para outra. Foi difícil. Teve vários momentos ali, né, onde eu duvidei, onde eu me questionei, onde eu tive dificuldades, onde eu tive aquela famosa síndrome do impostor. Eu não sei isso, eu acho que eu sei, eu acho que eu não sei, sabe? A gente tem esses pensamentos, né? Vontade de desistir. Lá mesmo no treinamento da Kaelon, né? Quando eu fui para o processo seletivo, eu tive um treinamento intenso ali, né? Para ensinar o jeito de dar aula da empresa, questões de didática e tal, e foi puxado. E fui apertado ali, teve um momento que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse negócio não é pra mim, isso é difícil, dar aula, cara, não tem nada a ver comigo, não vou conseguir, não vai dar certo. Eu cogitei ali abandonar no meio do caminho. Então, eu tive esses momentos ali, mas segui em frente. Falei, cara, não, vai dar certo, tenho que ter fé, tenho que ter confiança, é só seguir, eu vou conseguir. Então, eu tive momentos ali, né, que eu bambiei ali, né? Então, é comum isso, gente, não é tudo fácil, simples e maravilhoso para todo mundo que já alcançou ali, né? Um lugar ali onde você quer alcançar. A gente passa por dificuldades. Também isso faz parte. Então fica até esse aviso aí, né? O seu caminho, a sua jornada também não vai ser fácil, vai ser difícil. É provável que você passe por isso daqui. Beleza? E aí, para fechar, algumas dicas que eu gostaria de passar aqui para vocês. Então, uma delas é o que eu sempre falo, programação é prática, é mão na massa. Não adianta querer aprender só lendo, só fazendo curso, ouvindo, sem parar e praticar. Então, programação, você precisa praticar muito. Pratique, faça os exercícios, faça os projetos, faça outros projetos, pesquisa, desafios. Pense em alguma coisa aí do seu dia a dia, das pessoas que estão ao seu redor, algo que você pode desenvolver ali para praticar esses seus conhecimentos e até para, ajudar essas outras pessoas. Então, pratique bastante. Esse é o segredo ali da programação. Você tem que praticar bastante. E aí, a gente sempre recomenda, né, que você compartilhe esses projetos, né, cria lá um portfólio, lá um GitHub, monta lá um perfil lá no GitHub, sobe lá os seus projetos e tal, vai estudando, aprendendo coisas novas, vai aplicando nesses projetos, vai evoluindo esses seus projetos, porque aí fica todo um histórico de evolução, né? Você foi aprendendo coisas novas e foi praticando nos projetos. E vai fazendo ali os commits e registrando essas evoluções nos projetos. Então você está deixando uma história ali, qual que foi a sua trajetória dentro de cada um daqueles seus projetos. Beleza? Peça feedbacks.
Então, de vez em quando, a galera me aborda lá no LinkedIn, pô, Rodrigo, eu fiz um projeto tal, tô aprendendo, você pode me dar um feedback? E aí, eu vou lá, dou uma olhada, geralmente eu gravo um vídeo, eu passo no projeto, falo várias coisas, várias dicas. Então, eu costumo dar feedbacks, eu acho super válido isso, a gente ajudar, né, as pessoas que estão começando. Óbvio, dentro da minha limitação ali de tempo, às vezes eu respondo rápido, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu gosto bastante de orientar a galera, porque eu sei que quem está no começo sofre e tem mais dificuldades. Beleza? Outra dica super importante que eu dou aqui, deixa eu até esconder minha foto aqui. Então, simplicidade, gente. Não sei por que as pessoas gostam de complicar as coisas. E na tecnologia parece que isso é mais forte. As pessoas gostam de inventar tem um problema, tem 30 maneiras de resolver aquele problema, as pessoas gostam de ir naquela que é a mais complicada possível. Eu não sei por que o ser humano gosta de complicar as coisas, eu nunca gostei disso, eu sempre priorizei simplicidade. Então isso que eu destaco aqui. Eu até trouxe essa imagem aqui lá daquele desenho lá, o Mowgli, o menino lobo tal, que tem um urso lá, acho que é Balu o nome dele, que ele tem uma cena lá que ele canta essa música aí que ele fala: eu uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Somente o necessário, o extraordinário é demais. Essa frase aí é sensacional para mim. Então, às vezes a gente quer inventar coisas extraordinárias de maneira desnecessária e a gente acaba complicando as coisas. Então, busque sempre a simplicidade, tenta fazer as coisas sempre do jeito mais simples possível. Seja na hora de programar, na hora de propor uma solução de um problema, simplicidade. Eu tenho isso como algo que eu levo para a vida. Beleza? Outra dica importante, que é bem comum da gente errar bastante, principalmente a gente trabalhando aí com programação. A gente atropela o processo e a gente quer ir direto na solução sem passar pelo problema antes. E isso não vai dar certo, você vai ter problema, vai ter dificuldade. Então, antes de pensar na solução, primeiro, foca no problema. Você entendeu qual é o problema? Qual é a dor que aquela pessoa tem? Quais são as necessidades, os problemas que elas querem resolver? Entenda, converse e desenhe ali uma solução, de preferência a mais simples possível. Então é comum a gente querer atropelar e querer ir na solução diretamente. E eu vou dar um exemplo. É bem comum, quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, a gente soltar uma frase, né? Existe uma frase aí que é bem comum, que é: o cliente não sabe o que quer. A gente vai lá, conversa com o cliente, com o usuário que está pedindo ali aquele sistema, aquela funcionalidade. O que você quer aí nesse sistema? Você quer uma funcionalidade como? Assim, assim, assado? Que tela que você quer? Quais campos que você quer? Parará. Desenvolve, entrega, e quando entrega o cliente fala: pô, não era isso que eu queria não, tá tudo errado aqui. E aí a gente fala: pô, mas você que me pediu isso. O cliente não sabe o que quer. E existe essa frase aí. Na verdade, é a gente que não sabe perguntar. A gente vai direto na solução. O cliente não sabe qual é a solução. Senão ele não contrataria a gente. Ele sabe que ele tem um problema, que ele tem uma dor. O cliente não é especialista em tecnologia. A gente que é especialista em tecnologia. O cliente ele sabe do problema dele, da área de negócio dele. Ele tem ali as dificuldades. E o nosso papel é conversar, entender esses problemas, essas dificuldades e propor uma solução. E não chegar lá pedindo a solução. O que você quer? Quer uma funcionalidade? Como é que é essa funcionalidade? Qual que é a tela? Que campos que é para ter? Esse campo é obrigatório? Tudo isso é pensando em solução. A gente já atropela e quer uma solução direta. A gente quer que o cliente escreva a solução para a gente. Mas essa não é a essência do nosso trabalho. Nosso trabalho é entender problema e propor uma solução. Então, por isso que o cliente fala: não era isso que eu queria. E aí a gente fica: pô, mas não foi você que pediu isso? Mas na hora lá parecia que era isso e tal. E o foco estava total na solução. A gente esqueceu o problema, achou que aquela solução resolveria o problema, mas no final das contas descobriu que não. Porque a gente nem entendeu direito o problema e já foi querendo empurrar uma solução. Então essa é uma dica que eu aprendi ali depois de um bom tempo e caiu a ficha. Assim, putz, é mesmo, cara. É por isso que a gente erra, por isso que a gente apanha. A gente tem que ter uma aproximação maior ali do problema. Se apaixone pelo problema e não pela solução, beleza? E depois você vai pensar em solução, de preferência a mais simples, beleza? Outra dica importantíssima, gente: não se compare com outras pessoas. Esse é um erro clássico que a gente costuma cometer bastante. Você querer olhar para outra pessoa, principalmente para quem está começando, né? Então imagina a situação, tem você e um amigo seu ali. Um amigo da faculdade, um
conhecido, um parente, um familiar, vocês começaram a estudar programação juntos. E aí, depois de um tempo, você conversa com esse seu amigo e descobre que ele já está numa vaga com nível pleno ganhando R$ 6.000. E aí você fala, nossa, mas o fulano, a Beltrana já está lá na frente, caramba, mas a gente começou junto. Como é que essa pessoa chegou lá? Meu Deus, eu sou um merda, eu sou um inútil, eu não consigo, isso não é para mim. E aí vem essas dúvidas, esse desespero, né? Esse desânimo. Então, cara, é o que eu coloquei aqui. Cada pessoa é única. A outra pessoa lá, ela tem uma outra vida completamente diferente da sua. Ela não tem os problemas, talvez não tenha os problemas e as dificuldades que você tenha. Então não é que ela é melhor do que você, ela está numa outra situação. Então se a gente começa a se comparar com outras pessoas, isso não serve para nada. Só serve para deixar a gente cada vez pior, né? A gente fica se sentindo mal. Então a gente sempre fica com essa, né? A grama do vizinho é mais verde e tal, né? Não caia nessa. Então se você quer se comparar com alguém, se compare com você mesmo. Então sempre se compare com você. Olha para você de 6 meses atrás, de 1 ano atrás. Olha o tanto que você evoluiu. E aí você vai começar a enxergar progresso. Então, se for olhar para outra pessoa, olha mais como tipo inspiração e não comparação. Tipo, nossa, olha que legal, olha onde aquela pessoa chegou, nossa, que interessante e tal. Poxa, inspirador. Quem sabe eu consigo chegar lá também um dia. Então, percebe? Que aí é um pensamento mais positivo e não negativo, de crítica, meu Deus e tal. Então, não faça comparações. Isso é ruim, não vai te agregar em nada. Beleza? E, por fim, aqui, esse daqui é uma foto que eu tirei aqui na minha mesa, em cima aqui da parede aqui da minha mesa de trabalho. Eu tenho esses 3 quadros com 3 palavras que são tipo essências da minha vida, não só profissional, mas de qualquer coisa na vida, que é foco, disciplina e paciência. Essas 3 características, elas regem a minha vida ali para tudo. Então, para tudo que eu vou fazer, eu sempre procuro ter foco, disciplina e paciência. Foco. É importante você ter foco porque hoje a gente vive num mundo super conectado que tem 1 milhão de coisas acontecendo, 1 milhão de coisas chegam para você e é fácil você se perder rapidamente. Então, um exemplo. Eu quero estudar Java. Você vai lá, começa a estudar Java e vem alguém. Pô, saiu uma nova tecnologia X. Aquela linguagem de programação Y assim. Olha, saiu isso. Olha, fulano isso, não sei o quê. E começa a vir um monte de interferência. E se você não tem o foco, você para o que você está fazendo e vai olhar outra coisa. Aí para o que você estava fazendo agora, alguém te falou outra coisa. Saiu uma notícia tal e você vai lá. E aí você não foca, você não termina nunca. Então o foco é essencial, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, com esse barulho, né, esse ruído absurdo, né, com tanta informação chegando, com alto volume a todo tempo e com muita facilidade nas nossas mãos. Então, foco. Então, eu sempre gosto de manter o foco. Então, decidi que vou fazer tal coisa, meu foco é naquela coisa. Vai ter ruídos, vai ter interferência, mas eu blindo. Eu crio uma cápsula e estou focado naquilo. Quando eu terminar ali, cumprir o meu objetivo, aí eu vou olhar para outras coisas. Mas, por enquanto, eu estou focado naquilo. Disciplina. Sem disciplina, você vai abandonar as coisas facilmente. Então, principalmente no começo, é difícil você desenvolver ali a disciplina. Então, você tem que ser muito rígido com você. Então, decidi que vou estudar Java, tá aqui o meu foco. Decidi que vou estudar 4 vezes na semana, do horário tal até o horário tal. É disciplina e tem que ser rígido. Naquele horário, naquele dia, você determinou, de acordo com sua vida, com seu calendário aí, né? Você determinou que aquele momento você vai fazer tal coisa, faça. E coloque alarme, coloque lembrete para você não esquecer, para você se disciplinar. Então, com isso, você vai conseguir manter essa constância e não vai abandonar o processo no meio do caminho. Então, disciplina é essencial também. Beleza? E por fim, paciência. As coisas não acontecem rápido. A minha primeira vaga não foi rápido, 1 mês, 6 meses, demorou. Você não vai aprender todas as tecnologias, você não vai ficar bom, vai ser um sênior e tal rapidamente. Então é paciência. Vai demorar, vai ser difícil, você vai receber vários nãos, vai ter vários tropeços. Paciência, uma hora vai chegar lá o seu sim, uma hora vai chegar, você vai conseguir cumprir ali os seus objetivos. Então, durante o processo, você mantendo a disciplina, você precisa ter também ali a paciência para saber que as coisas demoram para acontecer. E isso é natural, faz parte do processo. Beleza? Então essas 3 características aí, foco, disciplina e paciência, me ajudam no trabalho e no meu dia a dia e na minha vida como um todo. Para tudo eu sempre busco ter foco, disciplina e paciência e isso me ajuda demais a cumprir os meus objetivos e as minhas metas. Beleza? Então fica essa dica aí.
Bacana? E um último recado, não desista. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas se você seguir essas dicas ali, o processo se torna mais fácil e tenha certeza que uma hora vai chegar ali a sua primeira oportunidade. Até lá, né, vai se preparando bastante aí. Esteja preparado para quando aparecer a oportunidade você não deixar ela passar batido porque você não estava pronto. Então, estude, pratique bastante, se dedique, esteja preparado. Você vai conseguir ali a sua oportunidade e dali para frente você vai brilhar, você vai decolar. Beleza? Foi assim comigo, foi assim com um monte de pessoas que eu conheço. Então, não desista, faz parte do seu processo ali e isso é difícil mesmo, é demorado, beleza? Mas lembre-se da paciência e do foco e da disciplina. Bacana? Então esse era o objetivo aqui desse vídeo, contar um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória e passar essas orientações ali no final. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, compartilha comigo aí também nos comentários a sua jornada e tal. Eu gosto bastante de ouvir ali as experiências das pessoas e sempre eu encontro ali algumas coisas em comum, então coloca aí também que eu vou adorar ler a sua história. Sucesso para você, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.